Jornal Alerta Geral. Entrevista. Eleições 2022. O Jornal Alerta Geral realiza, ao longo deste mês de agosto, uma série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado. Hoje, o nosso convidado é o candidato da coligação Ceará cada vez mais forte ao governo do estado, é o Mano de Freitas. Vamos falar agora, jornalista Beto Almeida, um pouco sobre projetos e obras que o candidato Elmano pretende realizar se eleito governador. E eu quero abordar aqui uma das áreas, que é o turismo, candidato Elmano de Freitas. O senhor começou a campanha visitando dois importantes centros religiosos, do turismo religioso, que é Canindé e a região metropolitana do Cariri, com a estátua do Padre Cícero, com Barbalha, onde tem sempre a festa de Santo Antônio, e também Crato, onde nós temos hoje um monumento à Nossa Senhora de Fátima. Turismo religioso. O turismo, de um modo geral, aqui no Ceará, ganhou um impulso com o hub da aviação. Essa estratégia do Centro de Conexões de Aviões aqui em Fortaleza para fortalecer o turismo vai ser adotada em seu governo? Quais são os estímulos, as propostas que o senhor tem para o desenvolvimento do turismo de serra, do sertão, do turismo religioso e também do turismo no litoral do Ceará? O turismo, Luziano, é certamente um dos eixos fundamentais para o desenvolvimento econômico do Ceará. Nós temos alguns eixos de desenvolvimento econômico do Ceará. O IPES fez um estudo de 13 setores econômicos, analisando o cenário internacional, o cenário nacional, a capacidade do Ceará, os seus ativos, a sua capacidade produtiva, e definiu 4 eixos fundamentais, e um deles é o turismo. Nós tivemos uma grave crise com a situação da pandemia. Esse setor basicamente teve um problema grave, todos tiveram, mas o turismo então nem se fala. Mas agora, com retomada, quem mais tem gerado emprego já nesse momento é o setor de turismo. Nós tivemos aproximadamente 2 milhões de turistas visitando o estado do Ceará. E nós, portanto, temos que aperfeiçoar todas as nossas áreas. Primeiro, preservar o nosso ativo. Nós precisamos garantir que as nossas belezas naturais, as nossas dunas, os nossos rios, o nosso patrimônio histórico, isso seja preservado, porque isso é um ativo fundamental. O fortalecimento da nossa cultura popular, dos nossos polos gastronômicos, da nossa cultura alimentar, é isso que atrai o turista. Então nós temos que ter essa consciência do ativo que nós temos na economia para o turismo do Ceará. Segundo, a melhoria de infraestrutura. Nosso governador Camilo, ele fez a pavimentação, duplicou até Aracati. Fez a duplicação chegando até Itarema, e nós queremos avançar essa duplicação. Portanto, boas estradas para levar para o cidadão do Ceará, que ganha muito com isso, para os produtores daquela região e para o turismo. Nós temos cadeias importantes no turismo, segmentos, como é o turismo religioso. Eu fiquei muito feliz porque eu sou devoto de São Francisco e pude ontem, e lá no primeiro dia de campanha, ir a Canindé. Alguém muito iluminado deu essa proposta na campanha, eu fiquei muito satisfeito. Depois nós fomos a Juazeiro pedir as bênçãos de Padre Cícero, fomos ao Crato pedir as bênçãos de Nossa Senhora de Fátima lá na estátua de Santo Antônio em Barbalha. Lá em Barbalha está sendo feita a urbanização da estátua de Santo Antônio, para fortalecer aquele turismo, assim como a urbanização lá da estátua de Nossa Senhora de Fátima, o teleférico que foi feito lá do Padre Cícero, o teleférico do Caldas, ambos no Cariri. Nós estamos fazendo a estátua de Santo Antônio em Caridade. E eu, na minha família, tenho pessoas que caminham para Canindé. Eu tive ontem com o Frei em Canindé. E ele colocou, olha, eu quero essa visita agora, eu quero o pós, eu quero continuar dialogando como foi com o governador Camilo. E eu vejo pessoas, eu por acaso, por questão familiar, vou muito ali para Caridade, pela 020. E no período das festas, eu vejo centenas de pessoas caminhando para Canindé, pagando promessa. Eu quero poder ter um diálogo com o DENIT para nós fazermos um percurso para a caminhada que garanta a segurança desse romeiro. São verdadeiros grupos que saem de Fortaleza. Alguns se encontram ali naquele posto na 020, na saída de Fortaleza. Outros se encontram aqui ainda na Bezerra de Menezes. E são peregrinos que vão com muita fé pedir a São Francisco, agradecer a São Francisco as bênçãos por sua intercessão. Então eu quero apostar muito na melhoria. Nós estamos fazendo avanços na área aérea, com aeroporto lá em São Benedito, aeroporto em Aracati, aeroporto em Crateús, melhorar, e aí nós temos que buscar o presidente Lula para poder melhorar o aeroporto de Juazeiro do Norte.
nós temos que fazer o aeroporto do Sertão Central, o aeroporto no Vale do Jaguaribe, que nós temos que também constituir. Então, são esses esforços de melhoria de infraestrutura. Nós já temos o aeroporto lá para Jericoacoara, que fica ali em Cruz. Então, nós temos que ter boas estradas, nós temos que ter uma definição jurídica no Ceará. Nós temos que ter uma condição de, na lei, estabelecer claramente onde o empreendedor pode construir, aonde ele não pode construir, para ele não ter dúvida. Para o investidor vir para cá e aumentar a nossa condição de melhor receber esse turista, nós temos que deixar isso muito claro. Nós temos que apoiar as comunidades que vivem no nosso litoral há séculos, para que nós tenhamos um turismo comunitário, ter uma relação com o Sebrae, capacitar famílias, ajudar com o Cearacred, reforma dessas casas, construção de bons quartos, utilizar uma parceria com aplicativos, para que esse cidadão que está em São Paulo, que é o nosso principal turista hoje, ele entre no aplicativo e possa ficar na casa de um morador, mas com conforto. Essa pessoa com capacidade, apoiada pelo Sebrae, ela sabe cozinhar, alguém da família sabe cozinhar, fazer um curso de gastronomia e com isso essa pessoa ter renda. Então nós podemos ter o turismo mais empresarial, grande, com estrutura, com bons passeios, e também ter o turismo comunitário, daquelas pessoas que querem, inclusive, conviver com a comunidade ali historicamente habitando. O senhor fez referência a Aracati, fez referência a Canindé, ao Cariri, e eu estou sendo cobrado aqui a questioná-lo sobre quais incentivos para o turismo da região da Ibiapaba, embora o senhor já tenha feito referência à construção do aeroporto em São Benedito. Durante o governo Camilo foi reconstruído o bondinho de Ubajara, que é um dos melhores e maiores atrativos turísticos da região da Serra da Ibiapaba. Mas nessa área do turismo da região de Serra, tanto quanto na área da Serra do Maciço Baturité, que é mais próxima à Fortaleza, o que é que tem de proposta, ou se enquadram essas duas áreas dentro desse contexto que o senhor acaba de falar em relação ao turismo empresarial, em relação ao turismo comunitário? Nós temos 5 rotas de turismo no Ceará. Entre elas temos 2, que é da Serra da Ibiapaba e do Maciço Baturité. Essas 2 regiões se configuram como turismo regional. Uma parte de pessoas que vêm do Piauí, uma parte de pessoas que são mesmo do Ceará e da região ali de Sobral, Fortaleza, que vão para lá. E nós temos que fortalecer. Então, portanto, a parte de malha viária, as pessoas, grande parte delas vão de carro. Agora vai melhorar porque nós temos uma oportunidade que agora em novembro já iniciam os voos para São Benedito, pela Azul. Um esforço foi feito pelo governo de uma parceria com essas empresas. Eu votei na Assembleia um projeto de lei, por exemplo, de apoiar as empresas aéreas com uma condição: elas aumentassem o número de voos internacionais para o Ceará, para trazer o turista. E o valor que nós demos de incentivo a essas empresas é muito inferior ao valor que os turistas deixam na região, com hotel, com restaurante, com passeio, com pousada, e é esse tipo de política que queremos fazer. E divulgar muito a região. Eu sou filho do Maciço Baturité, né? Visito muito a Serra da Ibiapaba, são belezas naturais que nós temos, um povo muito animado, também um povo religioso. Nós temos santuário lá na Serra da Ibiapaba, nós temos o bondinho de Ubajara, nós temos em Baturité também belezas muito naturais e uma vantagem que é a proximidade da nossa capital. Então nós vamos apoiar os 5 roteiros que temos, que é o do litoral, né? Temos um desenvolvimento de fazer turismo rural no Sertão Central, esse é o foco para essa região. Tem um novo percurso a fazer, que pessoas que vão para a Serra, algumas também querem conhecer, vivenciar, andar a cavalo, ver animais, conhecer a caatinga, perceber como é a vida numa fazenda. Isso é desenvolvido em vários países da Europa e nós também podemos desenvolver isso no Ceará, nessa região do Sertão Central, assim como com esportes radicais. Beto, nós temos mais 3 minutos antes da virada para o próximo bloco, mas eu quero aproveitar, é uma pergunta rápida aqui do nosso correspondente Carlos Alberto, da FM 94.9. Ele quer saber do candidato Elmano de Freitas o que o senhor pensa sobre esse conflito de terras entre o estado do Ceará, que atinge diretamente os municípios da região da Ibiapaba, com o estado do Piauí. Eu penso que nós do Ceará temos aqui atuado de maneira firme. Quero destacar a nossa primeira suplente ao Senado, que é a deputada Augusta Brito, filha da região, filha do Graça, de São Benedito, e sempre atuou como presidente da Comissão de Conflitos, atuando, foi a governadora Isolda, que foi a ministra do Supremo, havia conversado com o nosso governador Camilo, a Procuradoria-Geral do Estado tem atuação permanente
no STF e nós temos construído um entendimento com o governo do Piauí. Qual é o entendimento? Quem tem que decidir em que estado pertence é a população. Não é possível, depois de séculos, com tudo que nós fizemos lá, mas eu nem considero que as obras, as estradas, as escolas é o decisivo, não. O decisivo é o sentimento de pertencimento. É se perguntar ao cidadão de São Benedito, de Tianguá, de Viçosa, de Croatá da Serra, você se sente o quê? Todos vão dizer, eu sou cearense, eu tenho orgulho de ser cearense. Esse sentimento não tem preço. Esse sentimento, eu pertenço ao Ceará, eu sou cearense. E isso, evidentemente, nós temos condição, se Deus quiser, nosso companheiro Rafael Fonteles lá do Piauí, do PT, também vai ganhar a eleição para governador, nós vamos encontrar um entendimento. Se não tiver entendimento entre os governadores, vamos manter a tradição que é do Partido dos Trabalhadores. Deixa o povo decidir. Vamos deixar o povo da Serra da Ibiapaba decidir. Eu estive lá e o sentimento que nós temos hoje, inclusive, daquela região, o povo tem orgulho de dizer que é ibiapabano. Mas isso agora está no Supremo, né? Está no Supremo, evidentemente, mas se as partes tiverem entendimento, e há conversas com a relatora, nesse sentido, inclusive, de que senadora ou ministra, é a ministra Carmen Lúcia. A ministra Carmen Lúcia, há uma história a ser reconhecida. Um histórico, não é o histórico do limite, do decreto, do normativo, ou o histórico do que o Ceará fez estrada, o histórico que o Ceará fez educação, o histórico que o Ceará fez hospitais. Não, é um histórico de vida daquele povo. Aquele povo se sente cearense e isso deve ser respeitado. Jornalista Beto Almeida, você está com a língua ardendo aí para fazer as perguntas, mas temos mais um intervalo, mas eu já vou deixar aqui um questionamento que é feito pelos ouvintes da nossa FM, da Agora FM 107.5, ali da região do Vale do Caju, do Litoral Leste, e também de uma banda da região metropolitana de Fortaleza, sobre as propostas de Elmano de Freitas como candidato a governador em termos de energias limpas. Uma referência aqui é a energia solar, perguntas dos nossos ouvintes. Daqui a pouco a gente volta. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral.